Dia, muita gente já está divulgando nossos áudios, nossos documentos de texto da minha conversa com o Mastral, e não é nada vazado não, tá, gente? Foi realmente proposital, foi o que ele me pediu para fazer caso acontecesse algo com ele. Então fui eu que liberei na internet. Porém, tem um detalhe, o WhatsApp ele passa por uma criptografia, né? Então vocês não vão conseguir ter acesso a tudo. Só algumas partes que parece que salvou. Então a gente vai pegar a conversa hoje e vai ensinar vocês como que procede para vocês terem acesso à conversa inteira, os textos, as imagens, os áudios, tá? Ou a gente vai tirando print. E eu vou revelar também o número que era dele para vocês terem a certeza que era dele, porque tem gente falando que é inteligência artificial. Outra coisa que eu preciso alertá-los. Agora, se precisar também, a gente filma, não tem problema nenhum. Vai demorar umas 6 horas de... Lembrando, gente, que eu tenho todos esses áudios. Os áudios, só não consigo abrir algumas fotos, mas os áudios eu tenho gravação aí, porque foram 4 meses de conversa, mas a gente filma também, a gente, sei lá, a gente elabora um jeito aí para vocês terem a certeza absoluta. Outra coisa, estão me mandando um áudio desta conversa em que o Mastral me mandou um áudio chorando, falando que estava cansado, que ia, né, tirar a própria vida, enfim. Primeiro que ele não estava em condições estáveis nesse dia, ele tinha tomado umas doses a mais, conforme ele mesmo me relatou no dia que eu encontrei com ele. Segundo que eu fiz uma ligação por telefone para ele logo depois desse áudio, né? E ele falou, não, desconsidera isso, não tem nada a ver, eu só vou vir a fazer uma atitude dessa se for para salvar alguém ou de forma coercitiva. E terceiro, que depois desse áudio tem muito texto, muitos outros áudios, onde a gente combina fazer vários projetos e a conversa segue normal. Então não se atentem a somente um áudio, tá? Escutem a conversa toda. Claro que vão tentar usar um áudio para justificar a conversa toda, para falar, tá vendo, ele se matou porque foi egoísta, deixou a família, né? Não aguentou a pressão, vamos falar um monte de narrativas absurdas, tá? Vamos falar um monte de besteiras. Beleza? Então assim, vocês têm que ouvir a conversa inteira, vocês têm que ver os outros áudios em que ele fala que ele tá muito positivo, que ele tá vivo, que ele se sente muito melhor, que ele tem um filho para criar, que ele queria fazer os projetos, que a gente ia fazer vários podcasts. Ele fala muito da nossa aliança, do velho com o novo, né? Eu sempre falo isso, era a união de Salomão com o Cristo. Então assim, um áudio não vai levar o tom da conversa inteira. Só que aquilo que eu falei, é muito difícil a gente exportar a conversa do WhatsApp porque ela passa por um processo de criptografia. Então mesmo que eu filme, mesmo que, sei lá, a gente dê um jeito, mas vocês vão ter acesso à conversa exatamente como está aqui no meu celular. Claro que tem várias aves de rapina na internet falando que eu tinha esse áudio e não fiz nada por ele, só que esse áudio foi antes do nosso encontro, foi antes das nossas outras conversas, dos outros áudios, como vocês podem ver aí, tá? Então, estes canais que estiverem se utilizando deste áudio para promover algum tipo de ataque à minha pessoa e endossar a visão de que eu sabia e não fiz nada, primeiro que tá mentindo, conforme a própria conversa, conforme o nosso encontro pessoal depois, presencial, né? E que o Mastral me deu garantias que ele estava bem 100%, né? E eu tenho como provar. Então, logicamente que eu não vou levar em consideração qualquer tipo de site, qualquer tipo de canal que estiver falando isso. Mas os que estiverem me atacando, associando a minha imagem a esse fato, sofrerão juridicamente, né? Eu já estou processando, entrando com processo, e a gente vai processar essas pessoas que estão mentindo. Então, leiam a conversa depois. Era um cara super cheio de vida, cheio de propósito, e se fez algo, foi por coerção. Isso que eu tô falando é facilmente comprovado porque tem os stories também do próprio Marcelo, nos stories dele, falando muito bem sobre mim, sobre os nossos planos. Eu salvei esses stories graças a um seguidor do Mastral, que é o Elias, porque a Daiane desativou as redes do Daniel Mastral, né, o Instagram e as outras redes. Então eu vou dizer aqui novamente, falei ontem na live, quero que vocês assistam a live também, né, e quero dizer aqui para a esposa do Mastral que eu não tenho nada contra ela. Inclusive, sempre respeitei o luto dela desde o começo do incidente, mas ela veio levantando falsas acusações de mim na internet, então eu tive que me defender. Então ficou uma live aí de 1h e meia ontem, para comprovar tudo que eu tô dizendo, né. Mas estou aqui disponível para conversa, porque eu não quero ter raiva de ninguém. O Mastral me ensinou isso, né? Então, volto a afirmar, né? Se ele cometeu algum ato contra a própria vida, não foi deliberadamente. Isso está comprovado pelos stories, pelos áudios e pelos textos da conversa. Então peço que vocês levem estes vídeos a estes sites e canais do YouTube que estão proliferando essa falsa acusação de que eu fui conivente
com alguma coisa que o Mastral tenha feito, né? Não fui, está provado na conversa, e a gente se encontrou depois, tem câmera filmando, tem grupo meu do Mastral e de outra pessoa que também tem podcast, que a gente estava organizando já o roteiro do que a gente ia mostrar nos podcasts. Então, assim, estou avisando, estou dando a notificação aqui através das minhas redes de que isso é uma falsa acusação à minha pessoa. Se mantiverem os vídeos, né, se não fizerem uma tratativa, vão sofrer juridicamente, porque eu vou processar e é causa ganha, né, gente? Afinal de contas, tem provas, tem testemunhas, tem tudo. Assim como foi uma falsa acusação da Daiane falar que eu não era amigo dele, de que ele não me considerava. Se tem stories dele falando de mim na rede dele, se nós estávamos organizando todo um roteiro, tem conversa de meses, tem encontro, tem abraço, tem aperto de mão, tem tudo que envolve uma amizade, né? Inclusive uma amizade mais profunda do que, sei lá, a própria relação dele com alguns integrantes da família. Então, se continuar falando também, Daiane, que a gente não teve uma amizade, eu vou ter que continuar falando de você. Eu espero que esse fogo seja cessado em nome do próprio Mastral. Então eu sei que esse story vai chegar até você, né? E acho que a gente tem que sentar para conversar, porque você está equivocada. Não sei se você tem algum viés ideológico aí, né? Progressista, não sei, né? Já vi que a sua turma é mais progressista, é mais de esquerda, assim. Então pode ser que isso tenha a ver também. Mas eu tô aqui solícito para uma conversa com você. Se continuar me difamando, infelizmente eu vou ter que processar também. E reitero e afirmo tudo que eu falei na live ontem, Dai. Eu acho que hoje a gente está mais calmo, a gente poderia sentar para conversar, porque eu não sei a sua fonte de inimizade à minha pessoa. Eu realmente não sei, né? Porque eu respeitei o seu luto, eu inclusive procurei você, a sua família, a sua mãe, que também é terapeuta holística, procurei vocês na hora da morte dele, foi as primeiras pessoas que eu procurei. Ninguém me respondeu, né? E não respeitou a minha amizade com ele. Você, como esposa, deveria respeitar a amizade mais sincera que ele mesmo falou que era. Você deveria respeitar a amizade mais íntima que seu marido tinha no momento, que era comigo. Você deveria respeitar. Se você realmente respeita o Mastral, se você realmente era uma esposa dele, você respeitaria tudo que a gente trocou, né? Então, você nem me conhece, nem sentou comigo, já foi me difamando nas redes, você nem sabe tudo que a gente passou, você nem sabe nem tudo que o Mastral falou pra mim. E coisas que inclusive serviriam pra você se proteger também com o seu filho. Então eu tô esperando uma conversa nossa. Outra coisa, Daiane, vocês não respeitaram os seguidores do Mastral. As pessoas que compraram os livros dele. As pessoas que mantinham a vida do Mastral através dos recursos. O Mastral vivia por conta dos recursos, tanto das aulas de Kung Fu, de artes marciais, como dos livros que ele publicou. Como também das entrevistas, das lives, dos podcasts, de tudo isso. Então, ele era uma pessoa pública, e toda pessoa pública, vocês têm que dar esclarecimento do que aconteceu. Tem que informar qual foi o laudo da polícia, tem que provar com documentos. O velório tem que ser disponível para todos. Eu já deixei avisado aqui a minha esposa. Se algo acontecer comigo e sobrar alguma coisa no meu corpo, é velório para todos os seguidores, para todas as pessoas. Não existe isso. Nós somos líderes dos nossos segmentos. Então, o velório tem que ser público, as pessoas têm que frequentar, dar o último adeus. Não é assim, não é usar como instrumento, né? Os seguidores capta recursos e na hora que precisa não dá um esclarecimento. Então, por favor, venha aí se manifestar sobre isso também. Não confundam sacrifício com martírio, com suplício. Não confundam. Se ele realmente atentou contra a própria vida, foi por nós, foi por mim, foi por você. Reconheça isso e mantenha o que ele deixou de legado. E se o legado dele foi a nossa amizade, respeite isso. Como mãe que você é do seu filho, que é o seu elo com ele. Não confundamos suicídio com sacrifício. Tinha um propósito e tinha um motivo. E ele sabia, e você sabia, e eu também sei. Isso se ele realmente atentou contra a própria vida. Coisa que ainda está muito mal esclarecida aí também. Mas se foi por um sacrifício. Não foi. Você sabe disso. Não trate seu marido como um depressivo só porque tá nas conversas, tá nos áudios, vai ficar muito feio pra você. Salve a sua imagem, salve a imagem dele e do filho de vocês.